Good morning, welcome to English class. Então hoje na nossa aula de inglês nós vamos falar sobre turismo, lugares para se visitar, pessoas que trabalham com turismo, e também a segunda condicional. To tip, no tip. O que é que acontece aqui? Que é a gorjeta. Dar ou não dar gorjeta. Isso não é um costume muito de nós brasileiros, é um costume muito americano. E aí na página 52 tem 4 perguntazinhas que eu quero que vocês respondam, viu? Na página 52. Place to go. Então aqui são lugares para visitar, Mountain, beach, desert, forest. Então montanhas, praias e ilhas, deserto, floresta. Coloquei um exemplo aqui como a Serra da Capivara, e essa praia também em Luiz Correia. E aqui alguns profissionais, Water, Hotel Maid, Taxi Drive, Wildlands, Park Dowland, Airport Porter, Hotel Bellhive, Hotel Maid. Então são algumas profissionais que trabalham, como garçom, garçonete, camareira, arrumadeira, tudo no hotel aqui, carregador, mensageiros, E aqui, second conditional. Então aqui nós vamos ver a segunda condicional, que é usada para falar sobre coisas impossíveis ou improváveis, situações improváveis. A estrutura, nós vamos usar if, mais o passado simples do verbo, mais o would, e mais o verbo principal na base form. O que é base form? É o mesmo que o infinitivo, o verbo sem conjugar. Então nós vamos, passado do verbo, primeiro vamos colocar o if, o passado do verbo, mais o would, e mais o verbo na base form, que a base form é o mesmo que o verbo no infinitivo. Aqui no exemplo, if had money, I would travel around the world, Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Então, primeiro, coloquei o if. Aqui é o passado do verbo have, Passado do verbo have. Tá bem escrito, mas dá pra você entender. Aqui é o passado do verbo have. Passado, vocês têm se for passado irregular, vocês têm lá no finalzinho do livro, você dê uma olhada lá que tem a relação dos verbos irregulares. Se for um verbo regular, como no caso de study, que nós vamos ter que acrescentar aquela regrazinha do ed, que aqui você já sabe, terminou em E, acrescenta só o D, terminou em consoante, ED, terminou em Y, antes do Y vem uma vogal, ED, quando antes do Y vem uma consoante, nós tiramos o Y e colocamos IED, E você também pode iniciar, aqui nós iniciamos com o verbo no passado e finalizamos com o would e o verbo sem conjugar, na base form. Você pode fazer a inversão também. Você pode começar com o would, o verbo na base form, e finalizar essa frase junto com o if no passado. I would travel around the world if I had money. Eu viajaria pelo mundo se eu tivesse dinheiro. If they study more. Se eu estudasse mais, I will pass the exam. Eu passaria no exame, Então tem algumas mais aqui, Temos que ter cuidado nessa hora. Quando nós vamos o verbo to be, no passado, quando nós vamos utilizar o verbo to be, nós sabemos que a conjugação do verbo to be com I, com he, com she e it, sabemos que a conjugação é was. Só que nesses casos aqui, nós vamos ter que colocar, sempre com ele, nós vamos colocar, quando for falar na condicional, nós vamos colocar were. Olha o exemplo aqui, I wish were rich. Se eu fosse rico, I would travel around the world, Eu viajaria ao redor do mundo. Então sempre aqui, quando for nesses casos, nós vamos usar o que? Were. Em todas essas pessoas nós vamos ter que usar ele quando for o verbo to be.
Lembra lá, o verbo to be sempre vamos ter que usar were. See you later. Essa foi nossa aula de inglês, né, de hoje. Obrigado e fique em casa.